Ouvir a palavra de Deus é bom. Conhecer a vontade de Deus é bom. Mas só isso não resolve. É preciso agir na direção dessa vontade. E hoje vamos aprender de Jesus Cristo como a gente faz isso. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 6, agora no verso 43. Jesus está aqui conversando com uma multidão e com seus discípulos, numa região plana, e onde ele está então trazendo diversos ensinos, um discurso bem interessante. Tem muita semelhança com um outro sermão que ele fez, que é o Sermão do Monte, lá do Evangelho de Mateus. Muita gente, inclusive, considera que é o mesmo sermão, mas há diferenças até de localidade, né? Lá foi no monte, aqui é no lugar plano. Os conteúdos também têm diferenças, mas tem muita semelhança. Nesse ponto aqui da história, o Senhor Jesus vai falar da árvore e seu fruto. No verso 43 ele fala: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. E ele continua discorrendo sobre esses frutos. E ele vai ensinar que se uma pessoa quer colher figos, ela não procura figos num espinheiro. Ela não procura uvas numa erva daninha. Porque cada planta dá o seu fruto e cada fruto procede da sua planta. E ele fala que da mesma forma, uma pessoa boa tira do seu bom tesouro, do seu coração, ela tira coisas boas. E a pessoa má, ela tira maldades dentro de si. Se a gente parar para meditar um pouquinho, a gente percebe que então, na pessoa de bem, existe um tesouro dentro do coração. Essa pessoa forma um tesouro e esse tesouro ela acaba usando ele para doar para outras pessoas, porque ela tira de dentro de si coisas boas. Como? Pela boca, falando. O Senhor fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então não existe isso de pessoas que vivem falando maldades, mas quando são pegas falam assim: não, mas na verdade eu não sou assim, é só o que eu falo. Eu falo isso, mas não, por dentro eu sou outra pessoa. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa, o que ela está falando é o que ela é. Então a pessoa vive fazendo intrigas, vive fazendo fofoca, vive falando mal dos outros. Não adianta ela dizer que não é isso que ela é. A pessoa que vive produzindo coisas boas também com a sua boca, não adianta muito dizer que ela é uma pessoa má, tentar fazer muitos raciocínios. Ah, mas ela faz o bem, mas no fundo eu acho que ela tem uma intenção. A boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira do bom tesouro do seu coração, ela tira coisas boas, e saem pela boca. Então, o ensino de Jesus é bem claro, a boca, ela demonstra o que vai por dentro. É o fruto demonstrando qual é a árvore. Você pode não conhecer muito bem de árvores, se você anda pelo campo e você vê uma árvore, Como é que é essa árvore? Ah, ela tem galhos, ela tem folhas, as folhas são verdes, O que está nessa árvore? Não sei. Aí você vê lá uma manga pendurada. Você já sabe que aquela é uma mangueira, um pé de manga. Por quê? Manga só dá no pé de manga, Então, a fruta está conectada à sua árvore como as palavras estão conectadas ao nosso coração, à origem dele. Segue Jesus e ele fala, eu ensino agora, mais um daqueles que a gente tem que incorporar à vida. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Esse é um problema clássico da humanidade na sua relação com Deus. Desde que o ser humano se relaciona com Deus, tem pessoas que chamam Deus de Senhor, então Senhor, Senhor, mas não fazem o que ele diz. Muita gente ainda hoje considera que ser de Deus é chamar Deus de Deus, é chamar Deus de Senhor. Ou nos dias de hoje, usar um adesivo, uma camiseta, aderir a algum nome de alguma religião, recitar alguma coisa, uma oração, um versículo bíblico, uma fala, que é isso que faz a pessoa andar com Deus. Mas o Senhor fala assim: eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e pratica. Então já sabemos que o que a gente tem que fazer é agora que nós estamos aqui, diante da palavra de Deus, ouvindo as palavras de Jesus, é colocar em prática. A vida cristã ela não é feita de momentos de celebração. Ela não é feita de momentos em que as pessoas se reúnem numa certa casa especial, num ambiente com alguma coisa escrita na frente, dizendo que somos cristãos e ali fazem algumas coisas.
A vida cristã ela é feita no dia a dia. É ouvir o que Jesus fala e botar em prática. Viver isso no dia a dia. O Senhor fala, esse é como um homem que ao construir a sua casa, ele cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é como o homem que construiu uma casa direto sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e essa destruição foi completa. Esse texto tem tantos detalhes que a gente pode pegar e aplicar na nossa vida sem inventar nada, né? Simplesmente olhando para isso aqui e analisando, pegando o contexto da época. Então vamos lá. Né? Esse texto foi falado por Jesus Cristo há 2000 anos atrás, lá em Israel, numa região em que tem um clima que oscila ao longo do ano, tem períodos de seca, períodos de chuva, e nem todos os lugares são assim, né? Há pessoas que se surpreendem quando descobrem que tem regiões que chove ao longo do ano todo, aos pouquinhos, e há pessoas que se surpreendem quando descobrem que tem lugares que não chove numa parte do ano. Então, tinha uma oscilação climática, o solo ficava bastante duro na época da seca e haviam oscilações também no nível das águas em épocas de chuvas torrenciais. Aqui mesmo no nosso país, nós sabemos e vemos isso ao longo dos anos, de tempo em tempo, acontecem enxurradas em certas regiões em que a água sobe muito rápido e que rapidamente ruas são tomadas, casas são tomadas por água e às vezes não é nem o rio que está enchendo, é a água que está caindo, não escoa tão rápida a chuva que falta escoamento. Então, essa realidade também era conhecida para eles. Mas lembra que Jesus está falando o tempo todo sobre o quê? Ouvir o que ele está falando e botar em prática. Ele fala que tem uma pessoa que para construir a casa cava fundo para colocar os alicerces na rocha. Essa pessoa cava até encontrar solo firme e então faz o seu alicerce ali. O alicerce é aquela parte da casa que a gente não vê. É aquela construção que está abaixo do solo que dá o fundamento para a casa. Claro que hoje tem métodos de engenharia diferentes, né? Mas pense numa construção antiga. Basicamente o que se fazia era cavar até encontrar solo firme e ali então colocar a base da casa e ir construindo e cobrindo com terra. Então quando chegava no nível do solo, começava a parte visível da casa. Mas havia pessoas também imprudentes que já começavam a fazer a casa direto sobre o solo. Vejam que eram duas casas, cada um fazia a sua casa. Cada um decide o que faz com aquilo que lhe é dado. E aí o Senhor fala, vem a tempestade, vem a chuva, vem a inundação. Sempre me chamou a atenção, desde a primeira vez que me explicaram esse texto, que a inundação, essa tempestade, o mau tempo, vem sobre as duas casas. A pessoa que pratica a palavra de Deus, ela não está isenta das tempestades da vida. Ela vai receber a tempestade do mesmo jeito que a pessoa que não segue a Deus. Existe uma ilusão de algumas pessoas, e dessa ilusão vem uma decepção enorme, de que por seguir a Jesus, elas estarão isentas desses sofrimentos. E isso é falta de conhecer a palavra de Deus. E quando vem o sofrimento, vem a decepção e aí vem o abandono da fé. Essa pessoa acha que foi enganada ou que ela não tem fé. Há pessoas que acham isso. Não, eu não tenho fé porque aconteceu. Essa tempestade bateu sobre a minha casa. Veja que Jesus está ensinando claramente que todos recebem a tempestade. Qual é a diferença? Quem pratica os ensinos de Jesus, a casa não cai sobre a sua cabeça. E quem não pratica, a casa cai. É essa a diferença. Praticar o ensino de Jesus nos torna não imunes à tempestade, nos torna resistentes a ela. Se você conversar com pessoas de cabelos brancos, bem idosas, que têm uma caminhada com Deus muito longa, essas pessoas vão poder relatar com facilidade inúmeros sofrimentos. Sofrimentos aos montes, porque o muito viver traz o muito sofrer. Mas elas vão lhe contar como que elas resistiram por estarem apoiadas na prática do ensino de Jesus Cristo. Como que elas aguentaram a solidão, a doença, o desemprego, a fome, a guerra, o abandono, diversos tipos de sofrimento, a injustiça, a acusação falsa, o falso testemunho,
alguns até mesmo à prisão por coisas que não fizeram, e que se mantiveram firmes porque tinham o alicerce na rocha, e o alicerce na rocha não era acreditar em Deus, era praticar a palavra de Deus. Isso é que eu quero lhe chamar a atenção. Muita gente está vivendo e está dizendo, inclusive, que o seu alicerce é acreditar em Deus. E aqui eu acredito em Deus e essa é a minha firmeza. E eu já ouvi uma vez uma pessoa falar, eu tenho uma fé imensa, minha fé é inabalável. Não é isso que Jesus está ensinando. Ele está ensinando, pratique, viva esse ensino, porque é isso que vai lhe segurar no dia mau. Claro que você tem que acreditar em Deus para fazer isso. Mas está percebendo a diferença de uma pessoa que tem uma fé que ela é apenas um sentimento, da pessoa que tem uma fé que ela é prática? É essa a diferença. Nós já discorremos sobre isso aqui no canal, mas a fé na Bíblia, ela não é uma energia interior, um sentimento, uma crença. Ela é uma vida de prática. Prática, prática, prática. É isso que é fé. Na Bíblia, fé é uma caminhada com Deus. Uma caminhada de ações concretas. É você ouvir as palavras do Evangelho e pensar assim, tá, o que eu faço para mudar? Nós acabamos de estudar recentemente o João Batista. As pessoas vinham falar com ele, o que eu faço? E ele dizia, se você é um soldado, não oprima ninguém. Se você é um funcionário público, não roube. Ações práticas. Você já sabe onde é que está o conteúdo na Bíblia. Então leia, medite e bote em prática. Porque a tempestade vai chegar. Basta que você viva tempo suficiente, a tempestade vai chegar. E para a sua casa se manter em pé, é a prática do ensino de Jesus Cristo. Não é uma mentalização, eu tenho fé, eu creio em Deus. Não é isso que ele está ensinando. Ele está ensinando aquele que ouve as palavras e pratica. Esse é aquele que a casa permanece. E o outro? No momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Não deixe a sua casa cair, pratique o ensino de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.